Havendo número legal, declaro aberta a sessão do dia 14 de agosto de 2024, sessão essa em homenagem ao desembargador Vigílio Macedo Júnior, que faleceu há um mês atrás. Na ocasião, inicialmente gostaria de registrar aqui com muita honra a presença dos desembargadores Caio Alencar, da desembargadora Zeneide, do presidente da Ordem, Dr. Aldo Medeiros, sua vice-presidente também, doutora Lidiana Dias, do professor Giuseppe da Costa, do juiz de direito do TJ Ceará, Dr. Flávio Cordeiros, familiares de homenageados, colegas magistrados, Dr. Gustavo Eugênio, que aqui se encontra representando o Dr. Cleanto, do Juizado Especial. Agradeço a presença de todos. E iniciaremos nossa sessão com a exibição de um vídeo que foi elaborado pelo Departamento de Comunicação do nosso tribunal, em homenagem ao desembargador Vigílio, ao qual peço honrosamente o silêncio a todos os presentes para assistirmos com atenção. A convivência com o desembargador Vigílio Fernandes era uma convivência extremamente salutar. Era rica, primeiramente, em face da sua simplicidade como pessoa, depois pela sua sensatez e, por último, da sua alegria de viver e conviver. Como características que se sobressaíam, eu posso destacar a forma gentil no trato com as pessoas, o lado humano como profissional do direito e também uma pessoa cativante, sorridente, leve, muito agradável. Eu defino Vigílio como um homem ético, um excelente pai. As lágrimas de Marcelo e Vigílio dizem isso. Um pai amorosíssimo. Um exemplo de magistrado, de cidadão, de pai, um homem do bem. Vigílio nasceu para fazer o bem. Vigílio era um homem além dessa época. Vigílio vivia no futuro, era um homem futurista. E um homem que vivia plenamente a vida do jeito que ele achava que devia viver. Desembargador Vigílio, ele nasceu em Natal, ele é natalense. Ele nasceu no dia 14 de agosto de 1959. Ele tinha uma família de 9 filhos. A mãe dele, Dona Maria, ficou viúva, muito nova, e criou todos os filhos. Digno, um homem são, um homem maravilhoso, um homem que quantas vezes eu vi Vigílio ali na igreja São Pedro com a mãezinha dele, para assistir às missas. Eu vou muito à missa em todo canto, mas eu nunca vi. Eu vi Vigílio com aquele amor, aquela dedicação, aquele afeto, aquela ternura transbordada ali naquelas missas. Na vida pessoal, o desembargador Vigílio era uma pessoa de muita fé. Ele era muito humano, quando ele sabia que alguém estava precisando de alguma coisa, você não precisava pedir. Ele se fazia presente.
Vigílio, enquanto amigo, foi tudo aquilo que se espera de um verdadeiro amigo, em todos os sentidos. Eu diria que foi um amigo completo, um amigo de todas as horas, um amigo da boa palavra, da boa conversa. Então, enquanto amigo, ele reunia todos esses predicamentos que se completam, né? E que engrandecem as verdadeiras amizades. Vigílio, togado, ele seguia todas as formalidades, toda a liturgia do cargo. Quando ele tirava a toga, ele incorporava aquela questão do cidadão simples, do homem de família, do filho que era apaixonado pela mãe, do pai dedicado aos filhos, daquele homem que era intenso no amor. Ele foi intenso com Patrícia, a mãe dos seus filhos, foi intenso no último ano com o amor que viveu com Clarice. Então ele era intenso, e como jurista ele trazia toda essa intensidade para se dedicar na atividade que ele exercia com tanto amor. Eu acho que é um rastro de simplicidade, de correção, de qualidade dos seus votos, não só no plenário, como também na Câmara, não só em decisões monocráticas, mas também em decisões colegiadas que ele ajudava a construir. E isso significa uma passagem indelével aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. O desembargador Vigílio Macedo não era um amigo, era um irmão. Nós tínhamos uma amizade de 48 anos. Nos conhecemos, eu trabalhando em cartório e Vigílio trabalhando na Procuradoria do Estado, com o cunhado dele, doutor Fernando Gomes. E isso foi se consolidando. Estudamos um pouquinho para concurso e Vigílio passou para concurso de delegado. Eu já estava na magistratura. E depois Vigílio resolveu também fazer o concurso para magistratura. A nossa amizade, a nossa aproximação, começamos desde quando ele foi nomeado juiz, ele era juiz do interior, certo? E estreitamos quando ele foi juiz de Areia Branca, e eu era juiz de Mossoró, de Pau dos Ferros, e a gente viveu pelaquela zona oeste, certo? Vigílio era uma pessoa muito fácil de conviver, de bom trato, um amigo. Era uma pessoa que tinha uma áurea muito boa, que transmitia alegria, que sobreviver. É uma pessoa que a gente não tem nem adjetivos para descrever em todas as áreas de conhecimento que travei com ele. Não somente na associação, quando ele foi presidente, que eu fazia parte do seu conselho fiscal, mas também na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde ele por várias vezes foi homenageado pelas turmas concluintes, e nós somos colegas lá. Na Escola da Magistratura, eu acho que a Escola da Magistratura, SMARN, tem um divisório entre antes e depois do desembargador Vigílio, né? Começou lá à altura como juiz, era diretor como juiz, mas também como próprio entregador da prestação jurisdicional, como juiz. Um juiz que não media distância para fazer o bom direito, para elevar a jurisdição da qual ele participava, seja na fazenda pública, como juiz monocrático, na primeira instância, seja aqui no tribunal. Conheci Vigílio após entrar na magistratura aqui no Rio Grande do Norte. Vigílio era de um concurso anterior ao meu. No começo a gente não tinha tantos encontros, e depois eles foram acontecendo e a amizade surgiu posteriormente. Mas o que eu tenho, o recorde dele é que era um juiz que serviu de referência para mim e para muitos outros do Estado, né? Assim, pelo que o modo como ele trabalhava. Era um juiz ético, era um juiz que gostava do trabalho que fazia, muito correto, uma operosidade grande e também a dignidade. Vigílio era uma pessoa muito alegre e muito prestativa.
Então, sempre que a gente se encontrava para bater papo, como se diz, ele trazia questionamentos, trazia lembranças que tinham acontecido com ele como juiz no interior, fatos às vezes até engraçados. Então isso nos marcou muito. Ele tinha uma personalidade bem diferenciada. No campo de jurista, ele tinha uma mente inquieta. Ele sempre queria que o direito, a lei, chegasse mais rapidamente para cobrir os anseios da sociedade, que a sociedade estava se evoluindo muito rapidamente nessas últimas décadas, 3 décadas. E ele era muito inquieto, eu também era muito inquieta e ainda sou, então eu combinava muito bem com o pensamento dele. Ultimamente ele estava num lugar que fala com o povo, que entende a língua do povo, que compreende a ansiedade do povo. E é essa ansiedade, essa realidade que ele estava vivendo ali, na conciliação, que fez Vigílio crescer muito mais, porque ele teve ali a oportunidade e a possibilidade de dizer: nós temos sim, como juízes, como qualquer papel que a gente desenvolva, olhar para aquele mais necessitado, os mais humildes. Vigílio e eu entramos no tribunal com pouco tempo de diferença. E por essa razão, no pleno nós éramos vizinhos. Então, desde que entramos, que eu estou no tribunal, o Vigílio praticamente foi o meu vizinho, e muitas vezes era quem eu me socorria para algumas dúvidas em matérias que ele conhecia tão profundamente como direito tributário, processo civil. Essa convivência fazia com que a gente tivesse uma proximidade muito grande nos debates processuais dos feitos do pleno. Eu tive a oportunidade assim, de ter uma aproximação um pouco maior, que foi se acentuando quando eu vim realmente como desembargadora a trabalhar na segunda Câmara, né? Integrando a segunda Câmara, convivíamos semanalmente e mais de perto, e vi também que ele sempre se debruçou com muito carinho, com muito cuidado em cada caso que ele julgava, procurando dar um lado mais humano, resolver aquela situação que estava posta nos autos de um modo mais justo e mais correto possível. Ele tinha um objetivo de fazer o bem, e esse bem tinha um norte maior, que era a justiça. Então ele, o magistrado, de atender toda hora, todo mundo, se dava bem com as partes, atendia advogados independentemente de marcação de audiência, e era um homem que julgava de forma muito objetiva, com muito fundamento jurídico. Vigílio tinha uma grande bagagem jurídica. Vigílio era um magistrado vocacionado. A justiça era realmente o seu ideal maior. Ele era um homem muito digno, que sempre zelou pelo prestígio da justiça, exerceu seus ofícios com muita competência, honrou todos os cargos que ele ocupou ao longo de sua vitoriosa carreira, e nele se destacava a bondade, o saber jurídico e a virtude da simplicidade. Ele é educador, professor, então ele compreendia a atualidade das coisas, né? Ele estava sempre bem informado e sabia muito bem compreender essa contemporaneidade, né, do próprio judiciário, do aplicar o direito, do saber tratar, do saber se corresponder. Ele assume em 1995 a direção da escola. Ele já vem com a ideia do curso de preparação à magistratura, né? A princípio, nós éramos instalados onde era o Tribunal do Júri, do Tribunal de Justiça, e ele consegue, junto com a direção à época, que a Justiça Federal cedesse o arquivo deles, que ficava ali na Hermes da Fonseca, em frente à Escola Doméstica. E aí a gente faz uma mini reforma ali
e a escola passa a funcionar ali dentro. Mas esse sonho de ter o prédio com salas de aula, com auditório, com laboratórios, né? Naquela época a gente estava começando a chegar os computadores no Poder Judiciário, aquelas caixas enormes que chegavam. E aí ele dizia, um dia a gente vai treinar todo mundo nos sistemas do tribunal. Ele sempre foi um visionário. Virgílio foi quem estruturou a Escola da Magistratura. Foi diretor por vários anos seguidos. Na época, éramos Virgílio diretor, eu, o desembargador Ibanez e a desembargadora Sandra, que fazíamos a escola. Passamos muito tempo junto com o Virgílio. E ele sempre foi, vamos dizer assim, o comandante dessa condução da escola. E a escola, hoje é a escola que é respeitada nacionalmente. A nossa amizade, ela se consolidou na Escola da Magistratura, na nossa escola, na nossa Smarne, onde eu já estava desde a fundação, quando ele se tornou o diretor. E eu permaneci na equipe dele durante muitos e muitos anos de produtivos trabalhos. Eu, por exemplo, quando me tornei juiz em 80, eu me tornei juiz, fui nomeado, fui direto mandado para a comarca. Hoje não. A escola não só prepara o juiz por iniciativa de Virgílio, como faz um curso. Depois de pronto, é que o juiz vai para o interior. Então nós tivemos aí essa participação efetiva de Virgílio como diretor da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte. Para você ter ideia, a diretoria da escola determinou que o curso de preparação da magistratura era um curso pago, porque a gente não tinha a verba que hoje a Escola da Magistratura tem no orçamento. Então, não visava lucro, mas visava pagar os professores, a gente tinha que ter essa verba. Então ele determinou que tivessem bolsas de 50% e de 100%. E aí a gente fazia uma avaliação de currículos. Só que alguns ele conhecia a história. E aí ele dizia, olha, esse aqui, Cristina, precisa de bolsa de 100%. E às vezes a gente já tinha feito muitas vezes o levantamento de como é que seria 50%, tantas de 50%, tantas de 100%. Ele fez, não, diminua as de 100% para que sobre uma de 100% para esse, porque esse precisa. Ele se identificava com o magistério e com a magistratura e gostava muito de ajudar a estagiário quando precisasse. Ele pegava muitos estagiários que a gente teve, era aluno que estava iniciando o curso desde o primeiro semestre, mas ele via que se aquela pessoa gostava de estudar, se ela queria, ele dava oportunidade, assim, na mesma hora, de imediato, porque ele queria que aquelas pessoas crescessem. O desembargador Virgílio foi meu professor de Direito Comercial. Eu tive uma experiência na junta comercial com o registro mercantil e trabalhei também como professor em universidade particular. Tive uma experiência e lecionei Direito Empresarial. Então também trocava algumas ideias e ele era muito culto, o desembargador Virgílio. Ele tinha a sua parte intelectual, era muito desenvolvida. Ele tem uma experiência muito grande nessa área e realmente ele trouxe isso para o tribunal. Sob essa ótica, ele realmente teve muito a ensinar a todos nós. Essa morte precoce do desembargador Virgílio, para nós, representou muito. E eu gostaria de sintetizar esse momento na frase do poeta, quando ele diz: o morto não é o morto, é a morte. A vida é um intervalo entre o que passou e o que passará. Intervalo morto entre a morte e a morte. E eu vivi a vida inteira. Somos todos mortais, com uma duração justa, nunca maior ou menor. Alguns morrem logo que morrem. Outros vivem um pouco na memória do que os viram e amaram. Outros ficam na memória da nação que os teve. Mas se a todos cerca o abismo do tempo, que por fim os some. Deus às vezes escolhe levar os bons logo. E escolheu levar o desembargador Virgílio antes do nosso planejamento, né? O planejamento humano é um e o planejamento divino é outro.
E ele fez isso com todos nós. Eu acho que estava precisando de um Vigílio lá pelo céu. Ele deixa um legado, eu diria, em vários segmentos. Notoriamente, de como ser simples, generoso, saber ser magistrado e, sobretudo, saber ser leal. No judiciário, ele deixa um legado de que o juiz deve sempre estar atento às mudanças da sociedade e que ele pode ser uma pessoa estudiosa, uma pessoa que o direito sempre esteve pautado na vida dele, mas que sempre ele foi generoso com os alunos, com os novatos que chegavam aqui no tribunal. Então essa generosidade dele é algo bem claro na minha mente. Como um professor, como um jurista, como um amigo e como uma pessoa que honrou muito a toga deste tribunal, por várias gerações, ele vai ser um exemplo para todos os jovens estudantes de direito. Ele recebia as pessoas sempre com bom trato, sempre com uma palavra de carinho. Naturalmente que ele dizia não, que às vezes é importante que se diga, mas o não dele era adocicado, não é? Aquele não que você fica feliz, mesmo recebendo não. Então era essa grandeza dele, esse lado humano, essa pessoa. Eu acho que não vai existir tão cedo mais um igual. Eu lembro aqui uma frase de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa diz: a morte chega cedo, pois breve é a vida toda. Então, Virgílio partiu muito cedo, era jovem, e isso nos deixa muita saudade. Uma lacuna enorme, mas também um legado maior ainda. Entendeu? Ele vai ser um exemplo a ser seguido. No fundo, eu tenho uma falha com ele, porque certa vez, quando num julgamento de uma ação criminal, uma revisão especificamente, numa matéria que eu era mais familiarizado, ele se posicionou dizendo que depois de fazer algumas reflexões, acompanhava a posição que eu defendia, por entender que eu tinha razão à frente de alguns outros colegas que divergiam de mim. E ele usou essa argumentação para defender o voto dele, ou seja, colocando o meu entendimento como uma orientação para o voto dele, digamos assim. Eu fiquei muito orgulhoso, envaidecido com essa situação, mas nunca tive a oportunidade de dizer isso a ele. Então, faço questão de fazer tudo para que em algum momento ele saiba disso. Se a gente tem um legado a deixar, é o legado do trabalho bem feito, do trabalho honesto. Após esse emocionante documentário apresentado, e hoje
seria o aniversário do nosso colega. Faculta a palavra ao representante da família, informado que iria dizer algumas palavras na ocasião. Bom dia, desculpa aqui a atrapalhada, é minha primeira vez aqui, eu não tinha familiaridade, mas eu na verdade não me preparei para estar aqui, eu soube hoje pela manhã que poderia falar alguma coisa, então primeiramente eu queria dar bom dia a todos, agradecer ao excelentíssimo senhor desembargador presidente Amilcar, ao excelentíssimo senhor procurador de justiça Glaucio Pinto, desembargador Amauri, desembargador Cláudio Santos, desembargador João, desembargador Expedito, desembargador Ivaldo, desembargador Saraiva. Estou um pouco emocionado. Desembargador Ibanez, desembargador Lermano, desembargador Glauber, desembargador Cornélio. Desembargadora Berenice, desembargadora Sandra, desembargadora Lourdes, desembargador Ricardo, todos que estão aqui e de certa forma tiraram algum tempo do dia para vir fazer essa homenagem. Eu queria muito brevemente dizer que se a gente hoje aqui está lamentando e chorando pelo 30º dia de sua partida, eu não tenho a menor dúvida que lá no céu hoje ele comemora o seu dia. Ele não podia estar melhor acompanhado do que quem foi a grande paixão da vida dele, que foi minha avó, vovó Maria. Então tenho certeza que eles estão lá felizes da vida. E eu queria aqui deixar, se eu pudesse, com certeza não, mas eu peço licença, sei que ele está aqui nos ouvindo. Eu queria só em nome dele agradecer a todos por essa belíssima homenagem. E dizer que se a gente tiver um minutinho hoje, a gente possa orar por ele, para que ele lá esteja bem e esteja cuidando aqui de todos nós. Muito obrigado. Se mais algum membro da família, companheiro, quer fazer alguma colocação. Marcelo falou emocionado porque ele não foi, ele foi o pai, mas eu que... Obrigada. Primeiro, eu não vou citar nomes, eu sou de uma área social, assistente social, é bem mais simples, nós não temos esse... E viu o desembargador Amilcar, que Amilcar eu conheci bem criança, amiga da mãe dele e do pai. Só agradecer, em nome de meus irmãos, eu agradeço profundamente todo o contato, tudo que vocês, a amizade, todos vocês, sem citar nomes, porque todos, eu corro o risco de esquecer nomes, porque não é o meu dia a dia. A minha área é totalmente diferente, é a área social. A vocês é a mais a jurídica. Apesar de eu, como meu sogro desembargador, José Gomes da Costa, que logo que cheguei fui ver, foi quem iniciou a vida de Juninho. Eu não poderia jamais deixar de citar isso. A paixão de Juninho, eu vou chamar Juninho, que é como eu, Juninho, meu neguinho, ele foi criado ali na rua Meiriçá, o desembargador José Gomes da Costa, e ele sentava nos batentes da casa do desembargador,
para absorver, para colher tudo o que o desembargador José Gomes da Costa falava. E daí é que surgiu a paixão pela justiça, pelo direito. Criado por Dona Maria, uma viúva com 9 filhos, criou todos, bem criados. E depois o doutor Fernando de Miranda Gomes, meu esposo, que foi juiz nomeado para Augusto Severo, não aceitou, e foi a primeira comarca de Juninho. Fernando não quis ser juiz, não era a área dele, e Juninho foi. E nisso foi crescendo, e a paixão de Júnior foi você, Rebouça, que falou na Procuradoria-Geral, mas você esqueceu de dizer também Múcio Vilar Ribeiro Dantas. Múcio também foi assim um guia, a amizade dele com Marcelo Navarro é por isso, que foi aqui que ele cresceu. E aqueles procuradores antigos. Mas sem nunca sem nunca esquecer ali a Rua Meiriçá, onde ele foi criado, as amizades, o amor pelo mais simples, pelo próximo, que eu dizia que ele também era um pouco assistente social. Agradeço todo o apoio que vocês deram naquele momento, não pela morte, a morte é certeza, mas a rapidez da partida de meu irmão. Foi tudo muito rápido. E como vocês também foram rápidos na assistência, no apoio, no carinho, no abraço, no olhar, no chegar perto. Eu não podia deixar passar as mesmas palavras de meu sobrinho Marcelo, que já disse tudo, a emoção, mas eu, como irmã, não poderia nunca deixar de agradecer. Obrigada. O que nós precisamos agora é só oração. A missa de 7º dia foi na catedral, foram os padres, meus amigos, que organizaram, mas a de 30º será como o Juninho gostava. Às 17h30, missa da comunidade, na Igreja Santa Terezinha. Muito obrigada. E que Deus abençoe a todos nós e a esse tribunal. Doutora Ana Clarice, gostaria de dizer alguma coisa? Bom dia a todos. Em nome do desembargador Amilcar, nosso presidente, saúdo a todos aqui presentes. Eu vou ler porque realmente não tenho condições emocionais de falar sem chorar, né? Eu acho que lendo eu posso me tranquilizar um pouco. Então, desejando novamente bom dia a todos. Depois de ouvir, né, tantas homenagens lindas e justas a esse ser humano incrível que foi meu parceiro durante 1 ano e 1 mês, venho aqui nesta tribuna, no pleno do Tribunal de Justiça, do qual faço parte como juíza de direito desde o ano 2000, falar não como magistrada, mas sim despida da toga, vestida com todo o carinho e saudade do meu grande amor, Vigílio Fernandes de Macedo Júnior. Hoje, 14 de agosto, seria um dia de festa. Ano passado, comemoramos o seu aniversário de 64 anos na minha comarca, Mossoró, que ele tanto gostava. Esse ano estaríamos comemorando em um cruzeiro o seu aniversário natalício de 65 anos. Mas, infelizmente, no dia 14 de julho, a morte cruzou seu caminho, interrompeu os nossos projetos, engavetou os nossos sonhos, esvaziou nossos abraços, emudeceu a sua voz e silenciou os seus passos nesse plano. E agora estamos aqui reunidos, chorando e lamentando seus 30 dias de partida para os braços de Deus e de Nossa Senhora. Embora sem a presença física, eu creio que você, meu amor, está nos ouvindo. E sinto que você está aqui no pleno desse tribunal, local de trabalho que você tanto honrava e amava. Quero então te dizer
que essa nossa dor dilacerante, aos poucos, vai se transformar em uma doce saudade. Fica bem que eu, seus amados filhos Marcelo Vigílio Neto, sua netinha Maria Helena, seus irmãos e todos os demais familiares e amigos, estamos tentando ficar bem. Te amaremos e honraremos o teu nome eternamente. Concluo com o verso do seu poeta preferido, o gaúcho Mário Quintana, que diz: a morte deveria ser assim, um céu que pouco a pouco anoitecesse e a gente nem soubesse que era o fim. E para os que te amam, a sua partida, meu amor, nunca será o fim. Você cumpriu a sua existência com excelência e estará para sempre vivo nos nossos corações. Depois de você, isso aqui eu vou dizer até sem ler, depois do desembargador Vigílio, eu vou prometer perante todos os desembargadores e todos os presentes me tornar uma juíza cada vez melhor, que ele, para mim, era um exemplo de juiz, de ser humano, de pai, de filho, de tudo. Então, eu peço, como todos disseram, orações e prometemos que nunca ele será esquecido. Muito obrigada. Gostaria de convidar os dois filhos do desembargador Vigílio para que recebam a sua toga, que será entregue por mim e pela doutora Fátima, sua servidora, durante tantos anos. Essa sessão é uma singela homenagem que nós
fazemos ao Tribunal de Justiça, fazemos ao nosso colega que partiu antes do que desejávamos. Vimos alguns depoimentos das pessoas que trabalharam mais proximamente com ele, que fizeram questão de narrar a saudade que ele vai deixar. Teremos que aprender a conviver com a ausência de Vigílio daqui para frente e nos mirarmos no exemplo que ele deixou. Isso será uma luta a cada dia, assim como seus familiares. Rogo a Deus que nos dê forças, mas que sempre nos lembremos do nosso amigo. Antes de encerrar a sessão de hoje, apenas por necessidade, no momento onde a minuta de resolução teve que ser distribuída em virtude do tempo e do prazo, indago se podemos a declarar aprovada pela Corte. Minuta de resolução. Disciplina, a questão interfere nos novos servidores e ocupação de cargos. Então, declaro aprovada a unanimidade. E assim, agradecendo a presença de todos e nossas orações sempre estarão com os familiares e com o Vigílio. Declaro encerrada a nossa sessão.